no Milagre Podcast. Meu nome é Ana Oliveira e hoje eu estou recebendo aqui um testemunho tremendo da missionária Rosane. Ela está trazendo para nós um testemunho dela de vida, a qual vai impactar muitas almas. Fica aí ligadinho, não sai daí não e assiste o nosso podcast, Milagre Podcast. Com ela, né? Eu viro para ela. Missionária Rosane, é um prazer te receber hoje aqui no nosso podcast. Amém. Milagre Podcast. Aleluia. Te recebe de braços abertos. E eu quero escutar o teu testemunho, sem mais delongas. Fale aí do teu testemunho aí para edificar muitas vidas que estão aí assistindo o nosso podcast. Fala aí, vai alcançar muitas almas. Aleluia, Ana. É com muito prazer que eu me sinto assim, muito feliz de poder estar aqui. Estar viva para contar o que Deus é capaz de fazer. Nós temos um Deus tão maravilhoso que cuida da gente nos mínimos detalhes. Nós temos um dono e esse dono tem prazer em nos dar vida. E, Ana, eu tenho total convicção que este podcast vai transformar vidas. Amém. Porque é algo que traz para nós a certeza de que Deus não perde o controle de Deus nada. ainda faz, né? De missionária Rosane? verdade. Ele não mudou, ele é lindo. Ele é maravilhoso. Preste atenção. Em Salmos 46, Salmos 46 vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aleluia. Auxílio sempre presente na adversidade. Glória a E Deus. foi esse auxílio. E a adversidade chegou. Chegou. O dia mau. O dia mal chega, Ana. Chega para qualquer um. É verdade. Não é porque nós somos filhos de Deus que nós também não passaremos por dificuldades, dias ruins. Eu sou uma ex-bariátrica, ou melhor, eu fui uma ex-obesa, eu sou uma ex-obesa. Eu fiz uma bariátrica em 2015. 2015 eu fiz uma bariátrica. Eu pesava 99 quilos. Em 2015 eu resolvi, né? Deus me ajudou, eu fiz uma bariátrica. E em 2020 eu fiz o meu primeiro procedimento estético Sim. na minha face. Eu fiz ácido hialurônico e botox Sim. em 2020. Em 2022, eita, resolvi fazer Conta pra novamente. nós. Resolvi, Ana. Falei, Ah. vou refazer, Mas porque isso tudo com a autorização do Senhor. Você orou, aí o Senhor confirmou, falou, vai lá, Rosane, pode fazer, minha filha. Então, exatamente isso, Ana. Na primeira vez eu orei sim. Sim. Porque na primeira vez eu fiquei naquela dúvida, faço, não faço? Todo mundo Sim. fazia, mas nós entendemos que nós temos um Deus Sim. que é soberano na nossa vida. Então a gente orou. É. Então a primeira vez, Deus falou, vai filha, vai que eu tô contigo. Ficou Oh, ótimo, glória. ficou lindo, Quando gente. ele Ficou autoriza, é tudo dá perfeito. certo. Todas as coisas cooperam para bem Cooperam. daqueles que amam e fazem a vontade de Deus. Isso. Porém, Você deu aquela coçadinha e foi lá fazer a segunda vez. a segunda vez. Não Dia- orou papai, não orou A pra segunda papai. vez, admito, amiga. De verdade, a segunda vez eu não orei. Por quê? Porque muitas vezes a gente acredita assim, serve para você também. A gente crê que o primeiro sim de Deus vai ser sim para tudo. Pra tudo. Só que nós temos um relacionamento com o Pai. Verdade. E como esse relacionamento é íntimo, diário, temos que perguntar: Pai, eu devo? Pai, eu posso? Eu não fiz isso. Não fez, né? Vocês estão vendo? Peça autorização ao papai. Você é filho, você tem um pai que Verdade. fala sim e fala não. Como o pai da terra também faz isso, gente. Então a Rosane vai contar pra gente agora o que aconteceu com ela. Então, eu marquei e fui fazer meu procedimento estético no dia 3 de fevereiro de 2022. 3 de fevereiro de 2022. Eu fui refazer o ácido hialurônico e o botox. Sim. E o que aconteceu? Fui para casa, do jeito que você sabe que a gente vai, um pouquinho inchado, é normal. Então, até então, estava tudo muito normal. Sim. Só que foram passando os dias e meu rosto foi inchando cada vez mais. Inchando cada vez mais. No dia 8 de fevereiro de 2022, eu acordo e não consigo abrir os olhos direito. Nesse momento, eu pego meu celular e tiro uma foto do Sim. meu rosto. E quando eu olho a foto, Ana, eu fiquei desesperada.
Porque meu olho estava inchado, minha boca super grande, vermelho. Na mesma hora, às 6 e pouquinho da manhã, eu Deu uma levantei. reação alérgica. Total, muito forte. Eu levantei na mesma hora, peguei a carteirinha do convênio, chamei o Uber e fui para o hospital. Cheguei no hospital, já olharam para mim, já me botaram direto na emergência. Ali eu já dei entrada. Ali começou o meu dilema. Em meio a uma pandemia. Meu Deus, mas isso tudo teve um propósito, né? Que nós viemos conversando e teve um propósito muito lindo. Conta pra gente, quanto tempo você ficou no hospital? Na primeira internação, porque ao todo foram 10 meses de vida e morte, vamos dizer assim. Sim, Na porque primeira... necrosou, né? A né, boca, Rosane? é. Necrosou. A boca ficou bem E eu sei complicada. o que é isso, porque eu sou esteticista também. É. Então, a primeira internação, 39 dias no hospital. 39 dias onde o meu rosto foi sendo transformado dia após dia. Meu Deus, A Rosane. boca crescendo cada vez mais, amiga. O rosto cheio de pus o tempo todo. Tinha Meu que fazer Deus, que drenagem e prova. doía muito. Que prova, hein? Às vezes a gente não entende, mas a drenagem era importante ser feita porque eu tinha muitos caroços com muito excesso de pus. E a enfermeira Jadna, que foi a enfermeira que mais cuidou de mim naquele hospital e que ficou comigo, nós somos amigas até hoje, porque Deus, ele une propósitos. Deus, ele não une somente pessoas. Tem propósito nesse podcast, tem propósito em tudo que acontece com a tua vida, e tinha propósito, embora eu não tenha ouvido de verdade o que Deus queria para mim da segunda vez, mas eu entendi que em meio a tudo aquilo, ele usou um cenário para transformar vidas. Eita glória! Pra trazer uma vida, aleluia, né? Pra trazer verdade. uma vida. Conta Verdade. aí, Rosane. Nós viramos amiga, eu e a Jadna, e ali ela... Era a sua enfermeira lá no Isso. hospital, do Caxias d'Or. Isso. Aqui no Rio de Janeiro, tá, gente? Caxias d'Or. Verdade. Então, a Jadna, ela foi a primeira pessoa que me atendeu quando eu subi pro quarto. Sim. E ela tirou várias fotos do meu rosto, porque precisava acompanhar a evolução do quadro, porque até então ninguém sabia o que eu tinha, nem eu sabia. A princípio, cheguei no hospital com um diagnóstico, infiltração. Era o que eu tinha no rosto até então. E naquele processo todo, eu no hospital, a Jadna se tornou minha amiga, ela fazia drenagem, porque eu tinha que tirar o pus do meu rosto, e doía muito, Ana. Doía muito. Imagino. Ela falava assim para mim, Rosane, eu vou ter que drenar. E você pode gritar. Ela falava para mim assim, você pode gritar. E eu lembro que eu segurava na cama, segurava nas coisas, eu falei assim, Jadna, aperta. Ela falou, grita, amiga. Eu falava, eu não vou gritar. Ela pode gritar porque eu sei que isso dói muito. E eu falava, eu aguento. Ana, eu falava, eu aguento, não porque eu sou super mulher. É porque existem coisas na nossa vida que vai ser mesmo um apertar de Deus, para que nós possamos entender que a gente aguenta. Orou para A gente mexer no seu corpo, né? Fazer a sua vontade. Você quis fazer a sua vontade. Então, aí o apertar de Deus, você Doeu tem que aguentar. bastante, né? Então, eu virei para Jadna e falei, Jadna, pode apertar, porque eu aguento. Ela grita. Eu falei, não vou gritar, eu aguento. Porque tem momentos na sua vida que você tem que entender que você é mais forte do que você pensa. Então, Glória naquele a momento, Deus. eu sabia que eu aguentaria. Então, ela espremia e tirava muito pus do meu rosto. Sim. E ali foram, na primeira internação, 39 dias. E tua face deformada, né, Rosane? Total, a boca aberta. Deformada. Nesses 39 dias, Ana, foram 2 intervenções cirúrgicas. 2 vezes eu tive que ir para o centro cirúrgico. Sim. A boca teve que ser raspada. Sim, tem que tirar o ácido. Tive vários cortes no meu rosto para poder sair o pus, porque tinha muito pus. E tivemos que colocar um acesso, uma PIC, porque os antibióticos, eu fiz um cronograma muito grande de antibiótico, então as minhas veias todas furavam, estouravam, não aguentavam. Então tive que botar uma PIC, sair do Caxias d'Or com acesso. Sim. Eu tive que ter home care em casa. E esse tempo todo durou quanto tempo? Até a cicatrização, assim, você olhar no espelho e falar, bom, o negócio está encaminhando, está voltando ao normal. A cicatrização do rosto,
vamos dizer assim, e no outubro desse mesmo ano já estava boa. O problema Sim. todo era o que estava acontecendo dentro do meu corpo. O problema todo era o que estava acontecendo ainda dentro do corpo. Sim. Porque acabou que nesse processo dos 10 meses, eu fui 2 vezes para o CTI. Nossa, 2 vezes. Rosane, 2 que vezes pro prova, CTI. hein? Tomei bolsas de sangue, porque o antibiótico estava me fazendo muito mal. Nós descobrimos nesse processo que eu tenho, até hoje, uma microbactérios abscessos no meu rosto. Até hoje. Não tem cura, Não segundo tem o homem. cura. Segundo o homem, não tem Só cura. Jesus cura. Porém, Deus ele é tão lindo que ele limitou a bactéria. Ele botou a bactéria em 7. 7 é a perfeição. Sim. Então, Deus, ele ouviu a minha oração. Porque em dezembro de 2022, o decreto era, ela vai morrer. Ela vai morrer. O decreto é, vai morrer. Imagina a família, assim, todo mundo te olhando daquele jeito que você, né? Aí todo mundo pensa assim, ai, não precisava fazer nada, já estava bom, ela já era bonita. Aí falam, isso é porque é vaidosa. Vaidosa. Deus estava tratando a vaidade dela. É. Cada um pensa o que quer, na De uma realidade. maneira, é. Isso. Só que só quem está vivendo é que sabe. Sim. Porque aquilo que eu digo sempre, o que é importante para cada um, é importante para cada um. Então, assim, só você sabe o que você precisa. É verdade. E Deus também. Eu Só tô que pensando que eu não quero mexer. Claro que eu quero mexer. Tirar minhas bochechinhas, meu papinho. Claro que eu quero. Se a gente tiver oportunidade, é sempre bom, né? Estar bem, se sentir bem, se olhar no espelho, né? E falar, poxa, eu tô feliz, tá legal, tá bacana. Mas vai contando tua história. Então, aí a família sofreu. Porque eu estava no meio de uma pandemia, eu não podia receber tantas visitas. Os meus filhos menores não conseguiam ir no hospital. E esse Foi brabo. esse foi a parte pior. É você não poder estar com os seus filhos. A falta que eles fizeram, os menores, porque a mais velha conseguia entrar. Mas a Luane e o Juan, que são os menores, não podiam. Então, só a Flávia e meu marido é que sempre estava lá, o Luciano e a Flávia. Aí, um dia, eu lembro que chegou uma assistente social e falou, por que você está chorando? Está doendo muito? Eu falei, não está doendo na face. Está doendo onde ninguém vê. Na Ela, alma. como assim está doendo onde ninguém vê? Assim, meu coração está doído, porque eu não consigo. São mais de 30 dias que eu não via meus filhos. Sim. Só falava pelo telefone. E ela falou assim, eu vou dar um jeito para você. E aquela assistente social conseguiu botar os meus filhos para dentro. E aquele Glória a dia de Deus. poder ver... Foi triste e, ao mesmo tempo, muito feliz, porque eles puderam constatar como a mãe estava muito deformada. Mas o mais bonito foi que... Eu lembro que o Juan falou assim, mãe, você continua sendo a minha mãe. Sabe? É porque a gente, às vezes, não tem dimensão de como o outro te vê. Mas vai além do que a gente vai olha, além. sabe? Então, o mais difícil para mim foi ficar sem os meus filhos. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tive muito apoio da minha igreja. Eu tive muito apoio. Para você ter ideia, Ana, os meus pastores, os líderes, os liderados, meus irmãos fizeram um culto, Ana. Glória a Deus. Eu no 14º andar, eu não me esqueço. Num domingo, eu estou deitada na cama com a minha filha Flávia comigo. E, de repente, a minha filha Flávia levanta e começa a acender e apagar a luz do meu quarto, eu não entendendo nada. E eu falando, por que você está acendendo e apagando a luz? Nisso, meu pastor me liga e fala, filha, chega na janela. Aí eu cheguei na janela. A minha igreja estavam lá Que embaixo. coisa linda, né? E começaram a louvar, começaram a pregar, fizeram um culto, Ana. Glória a Deus. Isso é reino. Isso é Unidade. unidade. Isso Unidade. é amor. É. Isso é cuidado. E ali todo mundo Quão veio. bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E todo mundo Muito veio. importante. As enfermeiras vieram, os médicos vieram. Todo mundo entrou dentro do meu quarto, porque agora eu começo a chorar como eu nunca chorei. E aí, Da felicidade. e aí você necrosada, deformada, mas no meio disso tudo conhece a tua enfermeira, se aproxima da Jade? Jadna. Da Jadna e aí, conta. Aí Jadna precisando de um milagre. A gente- Jadna acreditava? Era cristã? Desviada. Afastada. Desviada. Isso, Olha afastada. o propósito, olha aí. Aí Jadna, a gente se tornou amiga, né? Ah. E nessa de sermos amigas ali, todo dia ela cuidando de mim, eu sempre nunca perdi a fé.
sabe? E ela falava assim para mim, Rosane, como é que você aguenta? Eu falava, porque eu creio que tem alguma coisa aqui. Mesmo eu não tido vamos dizer assim, a percepção de que eu não deveria ter feito, eu sabia que Deus ele não perde oportunidades. Deus ele é um Deus que não perde oportunidades. Porque você percebe que na casa do oleiro não tinha um cesto de lixo, porque ele não descarta nada. Então ele não descartou nem aquilo que eu estava passando. Como Então agora diz Camila Barros, no céu não existe lixão. Então, aí o que acontece? A Jadina agora, a gente se torna amiga. 39 dias ali, a minha família foram aquelas enfermeiras. Por muito tempo, os meus bate-papos eram com elas. Então, a gente acaba, ainda mais nós mulheres, né? Falamos muito. E eu descobri, conversando com a Jadina, que ela tinha uma impossibilidade. Ela não poderia gerar. Eita, glória. Jadina, ela não poderia gerar. Só que eu conheço um Deus que fecha madre e abre madre. É aí que Deus entra. Olha o milagre, fica ligado. E nós viramos amigas. Aí agora eu volto para casa, 39 dias. Só que antes de eu ir para casa, eu faço uma oração. Jadina entra no meu quarto. Sim. Agora eu já consigo falar melhor, porque eu já tinha feito o procedimento no lábio, já tinha tomado 3 pontos no lábio. Sim. Agora a Jadina entra no meu quarto, eu lembro como se fosse hoje. Eu abracei a Jadina e coloquei a mão no ventre dela. E eu fiz uma oração. Eu falei para Deus assim, Senhor, eu não vou pedir nada para mim. Porque todos os dias, Ana, a minha oração era uma só. Senhor, me cura. Eu imagino, quem não Todos pediria os cura? dias eu orei ao Senhor falando, Senhor, me cura, me cura. Não teve um dia desses 10 meses que eu não dormia e não acordava falando a mesma coisa. Senhor, me cura, me cura, me cura. Senhor, me cura, me cura, me cura. Mas naquele dia não era mais sobre mim. Naquele dia tinha alguém mais necessitada do que eu. Entendi. Eu sou mãe de 3. Ela não era mãe de nenhum. De nenhum. E agora a Jadina entra no meu quarto, eu abraço a Jadina, eu deitada na cama, eu levanto, sento e abraço a Jadina, coloco a mão no ventre dela e falo, Senhor, nesse momento eu não quero pedir nada para mim. Eu não quero e não vou pedir nada para mim. Se existe graça em mim, se existe linda. alguma coisa em mim que agrade o seu coração, Coisa linda, Rosane. faz a Jadina gerar, Senhor. Faz a Jadina andar com o milagre dela. Faz a Jadina ouvir o milagre dela, chama ela de mãe. E saí do hospital. E no meio disso, continuei, como eu disse, foram 10 meses de luta. A Jadina começou a fazer vários exames, e cada exame que a Jadina fazia era não vai gerar, não vai gerar. Até que no último, que era o que iria mandar no cenário, ela me liga e fala, acabou, não tem mais jeito. Eu não vou ser mãe. Eu falei para ela, Jadina, você pode não acreditar, mas eu vou continuar orando, porque você vai gerar. Nosso Deus, ele é tremendo. Jadina viaja, Jadina aproveita uma viagem, e no meio dessa viagem eu olho uma foto da Jadina nas redes sociais. E eu falo, Jadina não está a mesma pessoa. Tem um brilho diferente, tem uma vida fluindo dela. E Jadina, cansada daquela coisa de não Foi gerar, viajar. daquele problema na cabeça, foi para Bariloche. Bariloche, vamos Vou pra viajar. Bariloche. Vou Vamos... esquiar, vou Isso esquiar. aí. E literalmente esfriar a cabeça no gelo, né? Isso. Foi esquiar. Mal sabe que ia ser surpreendida por Deus. Ela já tinha ido. O Deus vivo. Ela já tinha ido grávida e nem sabia, na realidade. Ela, gente, eu lá esquiando, toda na minha, nem sabia que estava grávida. Podia, né? Poderia tomar um tombo. Mas algo assim, Deus é tão lindo que permitiu elas viver um sonho, gerando um sonho. Gerando um sonho. Porque Deus é assim, ele surpreende. Deus, ele sempre vai fazer além. Verdade. Porque sobre você, Deus sempre sabe mais. Nem você sabe tudo sobre você. Verdade. Porque Deus, ele está escrevendo a tua Aleluia. história. E quando ele escreve a tua história, ele vai te surpreender. Meu Deus. Porque nós temos um Deus de surpresas. Um Deus que vai te deixar, sabe como? Como quem sonha. Eita glória! Glória. Como quem sonha. E Jadina agora Meu volta Deus. de Bariloche, volta de esquiar e me manda uma mensagem. Amiga, você tá aí? Aí eu, tô. E eu já comi. Querendo falar, você tá grávida? Mas eu não quis falar.
Sim. Esperei. Nisso ela me manda uma foto do positivo dela. Positivo. Ai, irmã, eu Do gritei. exame. Eu gritei, eu pulei. Eu fiquei, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Gente, eu fiquei, meu Deus! Era o meu neném. Mas Jadna tem consciência que você ficou naquele estado para poder ser usado. Deus permitiu, porque Deus permitiu, Ele Verdade. permite. Para conhecer Jadna e profetizar que ela seria mãe, ia te usar como instrumento, como um canal de bênção na vida dela. Hoje ela tem essa noção, essa consciência? Sim, tem. Ela tem total convicção que Ravi, o nosso raio de sol, Uau. é propósito de Deus. Sim. Porque Deus, ele às vezes muda a rota, mas ele não perde o destino. Sim. O propósito dele vai se cumprir. Então, eu creio que... E foi tão lindo, porque a forma ao qual Deus fez unir pessoas de ambientes diferenciados. Sim. Eu com a minha necessidade de cura Sim. e a Jadna também com a necessidade de cura do De ventre. cura, é. Né? E Deus fez. Então, assim, graças a Deus... E assim, Rosane, ela não se importa de você citar o nome dela, de falar dela, ou ela também se orgulha dessa história, desse testemunho vivo que aconteceu? Não, ela fica feliz. Ela Por fica quê? Porque ela feliz, né? sabe que... É aquilo que eu falo para sempre. Eu falo, Jadna, você faz parte do meu testemunho. Faz parte, com certeza. O Ravi faz parte do meu testemunho. Que, na verdade, a necrose, o que você passou foi só um detalhe, porque Deus te colocou ali. Mas o propósito disso tudo era Ravi. Verdade. Chegar ao mundo. Verdade. Né? E Jadna colocar ele nos braços e dizer, eu sou mãe. Eu vou ouvir alguém me chamar de mãe. Era esse o propósito. De verdade, de verdade. E assim, e nesse meio todo, a gente passou por muitas dificuldades. A Jadna, ela brigou por mim. A Jadna era alguém que estava ali por mim. Eu entendi que Deus botou a Jadna para cuidar de mim. E o mais interessante é justamente isso. Enquanto ela cuidava de mim fisicamente, eu cuidava dela espiritualmente. Ô, glória! Tá vendo, meus amados? Ô, irmãos, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Nós estamos cansados de ouvir isso. Propósito. Não pense que alguém chegou na sua vida só para ficar de balela, de papo fiado. Não. Sempre terá um propósito debaixo do céu. Então, ela sempre, quando os cirurgiões faziam situações, porque eu não conseguia comer normalmente. Sim. Eu, por muito tempo, eu me alimentei por uma seringa bem grossa, bem comprida, porque Sim. eu não conseguia mastigar. Sim. A boca era muito grande, Sim. eu purgava na minha boca. Sim. Às vezes, acordava de madrugada por causa da secreção do pus dentro da boca. Sim. Eu tive sepsia, eu tive infecção sanguínea. Generalizado. Eu tive infecção sanguínea. Sim. Em dezembro de 2022, o decreto chegou. Em 2022, dezembro de 2022, o decreto foi. Agora eu vou para o hospital toda me debatendo. Meu Eu fui para o hospital assim. Sim. Eu fui assim, amiga, desse Deu jeito. convulsão, alguma coisa assim. Infecção generalizada. Sim. O meu sangue, na realidade, eu tive infecção sanguínea. Sim. A pique infeccionou. Sim. Agora eu vou para o hospital. E no hospital, agora eu já estou com... Agora o quadro é... Missionária Rosane está com 49 quilos, Sim. vomitando o tempo todo, Sim. diarreia o tempo Sim. todo, cabelo caindo, só se alimentava com água de coco, porque nada ficava no estômago. Nada ficava. Agora eu já estava no quadro de cadeira de rodas. Eu ia para Deus. consulta de cadeira de rodas. Jesus. A pergunta é: você perdeu a fé? Não. Nem um momento, né? Você continuou pregando a palavra do Senhor? Sim. Mas por que, missionária, você é super mulher? Não. A diferença está em como você decide servir ao Senhor. É verdade. A forma que você decide é o que vai mudar todo o cenário da sua vida. Nós vamos servir ao Senhor com o nosso melhor, embora não seja o melhor cenário, mas você decide dar o seu melhor, ou você vai murmurar e vai viver como um murmurador. Eu preferi, Ana, viver dando o meu melhor. Sim. Por muito tempo eu tive que pregar sentada numa cadeira. Eu preguei sentada em cadeiras, porque eu não conseguia ficar Mas em pé. a obra não parou, Não né? parou. A obra de Deus não pode parar. Que sofra, mas a nunca obra de Deus não. Isso aí.
que nós viemos perecer, mas a obra não. isso aí. Então, assim, aí em dezembro eu fui para o hospital, meu médico, agora eu estou no CTI, minha segunda internação no CTI, e o meu médico infectologista, doutor Pedro agora manda uma mensagem para o meu marido, e a mensagem O era: decreto. Luciano, vamos ter que parar com todos os antibióticos. A Rosane está morrendo. A Rosane tá morrendo. Agora você imagina, Ana, o teu marido ouvindo e lendo um diagnóstico desse. Você deitada numa cama, eles sentaram no sofá, de repente agora já conseguiram neutralizar os meus tremores, mas ainda tem alguns tremores que ainda, para eu comer, beber água, a mão ainda fazia assim. Sim. E eu não estava mais tremendo como antes, mas já estava ainda em quadro crítico. Sim. De repente, olho para o lado e meu marido perdeu o brilho. Meu marido, que sempre ficou comigo em todo o tempo, ele sempre está lá, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Ele mudou. E eu falei, amor, o que está acontecendo? Ele não queria me falar. Eu falava, o que está acontecendo? Ele, nada. Eu falei assim, não, alguma coisa aconteceu. Aconteceu Agora, algo parecido comigo assim também, quando eu fiquei internada do coração. Isso tem 2 anos. O que o médico falou? Ah, nada não. O que o médico falou? Ah, que você não pode se aborrecer. E eles nos poupam, né? Isso, Pra isso não... Eu entendo. Aí agora meu marido se levanta, pega na minha mão e fala, o doutor Pedro disse que a gente não vai mais poder fazer nenhuma dos antibióticos, Meu Deus. porque você está morrendo. Irmã, eu vou dizer para você que naquele momento parece que você tem noção de verdade do que está acontecendo, porque quando chega o decreto de morte, tudo muda. Tudo muda. E agora eu fiquei paralisada, eu não conseguia nem respirar. Sim. Agora meu marido segura na minha mão e começa a falar algo muito tremendo, você tem fé. Você tem fé. Mas assim, não passou nem por um segundinho assim, eu vou pra Cidade Santa. O Senhor Não. vai me recolher. Não. Senhor, aprove Deus. Não. Nada, Nenhum. nem um segundinho. Em nenhum momento eu achei, a não ser naquele momento. No momento que eu fui pro CTI toda me tremendo, nesse momento sim. Esse foi o momento. Me despedi da minha sogra. Senhor, tô pronta. Nesse momento ali, sim. Senhor, tô pronta. Nesse momento dos impulsos involuntários, é óbvio. Sim. Eu abracei minha sogra, beijei minha tia, beijei meus filhos. Aquele momento, sim. Foi o único momento que eu achei, agora vou. Boa. Mas eu pensei que eu ia pra Glória. Mas aí Deus só me levou pro Glória Dó. O mais perto da glória que eu cheguei foi no hospital. Aí lá no hospital, aí meu marido falou, você vai exercer sua fé. E nisso, realmente, eu olhei pro meu marido e falei, vai ser como sempre deveria ser. Eu e Deus. Com certeza. Eu pedi alta revelia do hospital. Eu pedi alta revelia do hospital. Porque eu não iria passar o Natal no hospital. Deus. Eu pedi alta revelia, o sangue já tinha sido estabilizado, eu não tinha mais bactéria no sangue, eu não tinha mais infecção sanguínea, e agora eu fui para casa com 48 quilos. E subi um monte. A última sexta-feira de dezembro. Mulher de fé, hein? Essa aí é mulher de fé, hein, ó. Chamei 2 amigas minhas e elas me ajudaram a subir um monte. Tem uma que é muito alta, a Mona Lisa, ela falou assim pra mim, amiga, eu vou te carregar no colo. Eu falei, não, eu vou subir esse monte andando, porque eu estou viva. Eita, glória. E uma segurou de um lado, outra segurou do outro, e nós subimos o monte. Sim. Quando nós subimos o monte, eu lembro que eu só fiz uma oração. A minha oração foi essa daqui. Eu falei, Senhor, primeiro, eu agradeci por todo mundo que orou por mim, Ana. Coisa linda. Ser Porque grato é fundamental. pessoas de perto e pessoas de longe, pessoas que eu nunca conheci oraram por mim. Eu espero, se você que está vendo esse podcast orou por mim, eu quero dizer muito obrigado. Que o Senhor traga à existência sobre a tua vida aquilo que nem existe, porque você parou para orar por uma pessoa que precisava. E toda oração feita tem resposta. E vai chegar uma bênção de Deus para sua vida. Então, Glória quando eu a Deus. chego, Ana, no monte, eu agradeço por todas essas pessoas que oraram por mim. Sim. E depois eu oro por mim. Sim. E a minha oração foi bem simples. Eu falei assim para Deus, Senhor, assim como o Senhor dá limite ao mar e fala, mar, até aqui você vai, daqui você não passa.
Faz a mesma coisa com essa bactéria. Eita. Mostra para ela que eu tenho um dono, Eita. que ela não pode nada contra mim. Jesus Senhor, de faz Nazaré. assim, ó. Permite até ela ficar em mim, mas em mim ela não me tocar mais. Essa foi a oração que eu fiz. Meu Deus. E assim tem sido até hoje. Glória a Deus. Assim tem sido até hoje. Estabilizada, paradinha. Voltei no meu médico. Doutor Pedro agora encontrou uma Rosane diferente. Por quê? 10 meses cuidando de uma mulher frágil. Uma mulher que falava, quase não saía voz. Uma mulher que ele viu a última vez indo na cadeira de rodas. Ele me viu entrando num consultório de cadeira de rodas e agora ele está vendo uma mulher feliz. Uma mulher ativa. E quando eu chego naquele hospital para fazer minha consulta, dezembro foi o decreto de morte. Passou janeiro, fevereiro, março e abril. Em abril eu volto. Glória. Agora eu volto, Ana. Eu volto com vida. Glória Eu volto a Deus. com o agir de Deus. Deus Eu é volto lindo. com sopro revitalizado. Ele faz Eita isso, glória! ele faz isso. Aí agora meu médico abre a porta e fala, Rosane? Aí o doutor Pedro, sou eu. Ele, Rosane, sou eu. Essa é a Rosane que a doença não me permitia ser. Essa é a Rosane que Deus me chamou para ser. Glória a Deus. E ele olha o meu exame, porque quando eu saí do hospital em dezembro, a taxa bacteriana estava em 53. Para viver bem com essa bactéria, você tem que ter até 10. Até 10 você sobrevive Sim. com ela. Só que eu saí com 53. Meu Deus. Só que agora não tem mais remédio nenhum. Então, o que que pensa? Vai piorar. Só que a gente tinha feito o exame de sangue. Sim. E naquele dia, Deus me acordou falando assim, que era para eu trazer a memória, sabe? E eu nem entendi o que Deus estava falando, mas naquele dia eu entendi que Ele estava fazendo alguma coisa diferente. Sim. Então, eu cheguei lá e falei, doutor, abre o exame. Quando ele abriu, ele não acreditou. Quando ele abriu, ele falou assim, Rosane, doutor, eu tô curada, não estou? Coisa linda. Ele, não, você não está curada, porque para estar curada tinha que estar em 0. A bactéria está em 7. Eu falei, não, você não está entendendo, Menos doutor. de 10, olha aí. Falei para ele, doutor, o senhor não entende. 7 é perfeição e está perfeito. 7 é perfeição e está perfeito. Nisso, agora, meu médico chega para mim e fala assim, Rosane, eu posso te abraçar? Sim. Eu falei, doutor Pedro, o senhor não pode, o senhor deve. O Senhor deve. Né? Porque foram 10 meses o senhor comigo. Sim. Nisso, esse homem levanta. Esse homem levanta e me abraça, Ana. Quando ele me abraça, Deus toma todo aquele ambiente hospitalar. E agora eu começo a profetizar na vida daquele médico. Glória a Deus. Agora a gente começa a estar ali, peguei aquele médico, abracei com força, abracei com fogo, abracei com a presença. Porque é assim, irmãos, aonde você vai, a presença vai contigo. Você Glória faz a a Deus, diferença, glória você a Deus. muda o ambiente, você traz vida, Glória você a traz Deus. fogo, você traz mover. Agora aquele homem está abraçado comigo, Ana, e começa a chorar copiosamente. Quem está lá fora não entende por quê. Porque entra uma mulher magrinha, pequenininha, e agora quem chora é um homem. Agora quem está chorando é um médico. Agora Deus inverte o quadro. Oh, glória. Porque Deus é Deus que reverte quadros, situações e cenários. Agora ele está abraçado comigo e começa a falar, doutor Pedro, Deus te usou para minha vida. Não tinha que ser outro, tinha que ser o Senhor. E o Senhor está vendo que Deus faz. Eu tenho um Deus que é dono da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Rosane, eu tô Aleluia. impactada com o teu testemunho. Missionária Rosane, né? Uma mulher de fé, uma mulher que vai mesmo para dentro da obra de Deus. Quando eu fiz o convite para ela não titubeou. Ela falou, Aleluia. eu vou. Aí eu falei, você vem mesmo? Ela falou assim, eu vou. E foi assim, uma pessoa maravilhosa, o tratamento dela comigo, no fechamento lá da presença dela aqui hoje, foi maravilhoso. E Deus no controle, né, gente? Porque o Senhor, aqui nesse podcast, só vem quem Deus Aleluia. determina. Quem o Senhor escolheu para estar aqui. Porque nós estamos aqui, Rosane, para impactar vidas. Aleluia. O Espírito Santo, através do testemunho de vocês, impactar vidas, que vidas venham falar, tem jeito, tem solução sim para o meu problema. Deus ainda faz. Rosane, eu quero te agradecer. Olha, maravilhosa.
Quem é cristão é Aleluia. cristão em qualquer lugar, né? Glória a Pode Deus. ser numa UTI, pode ser numa enfermaria, num quarto de hospital. Quem é cristão é em qualquer lugar. Aleluia. Aonde a gente chega, a gente tem sempre uma palavra para dar alguém, até na fila do pão, tá? É verdade. Até na fila do pão, na loteria. O meu Instagram, gente, se vocês quiserem me seguir, miss.rosane.soares. Segue lá no Instagram, amém? Maravilha! Se vocês quiserem também, vocês fiquem à vontade para estar seguindo Milagre Podcast. Aqui tem histórias de milagre para a sua vida, para Aleluia. edificar a sua vida e que você seja transformado em nome de Jesus.